Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Então tá bom. Como eu comentei com vocês ontem, hoje nós vamos fazer uma leitura, continuando aí no tema da amizade, e hoje nós vamos ler a respeito da história de uma pessoa que teve a vida muito impactada pela força de uma amizade muito especial. Vamos lá? A atividade da apostila está na página 47. A tarefa número 44, se não me engano. Vamos lá. Só lembrando para vocês dessa citação da nossa aula de ontem: Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. Citação da Helen Keller, que é a protagonista aqui do nosso texto. A true example of friendship and love. O verdadeiro exemplo de amizade e amor. Helen Keller was born on June 27th, 1880 in Alabama. A Helen Keller nasceu no dia 27 de junho de 1880 no Alabama. She was a healthy baby, but when she was nearly 2, she became very sick. Ela era um bebê muito saudável, mas quando ela tinha quase 2 anos, ela ficou muito doente. She had high fever for more than a week. Ela teve febre muito alta por mais de uma semana. She thrived, but her parents soon realized that she had lost her sight and her hearing, so she needed special help. Ela sobreviveu, mas os seus pais logo perceberam que ela tinha perdido a visão e a audição. Então ela precisava de ajuda especial. They contacted the Perkins Institute for the Blind in Boston, and the director suggested a student named Anne Sullivan that had been blind but discovered her eyesight by her eyesight by surgery to help them. Então, eles entraram em contato com o Instituto Perkins para cegos em Boston e o diretor sugeriu uma estudante de nome Anne Sullivan, chamada Anne Sullivan, que tinha sido cega, mas que havia recuperado a visão através de uma cirurgia para ajudá-los. Annie started to work with Helen on March 3rd, 1887, and would be her helper and best friend for the next 50 years. A Annie começou a trabalhar com a Helen em março, dia 3 de março de 1887, e foi a sua ajudante, a sua auxiliar, né? E melhor amiga pelos próximos 50 anos, ou por 50 anos. Annie taught Helen how to read in Braille. A Annie ensinou a Helen como ler em Braille. At the age of 10, Helen could read and use a typewriter. Com 10 anos, a Helen podia ler e usar a máquina de escrever. Não a máquina de escrever tradicional, mas a maquininha de escrever em braille, né? Then she wanted to learn how to talk. Mas daí a Helen queria aprender como falar. She learned how to feel sound vibrations and how the lips moved to make sounds. Então, colocando a mão não é o que está escrito aqui no texto, mas ela aprendeu como sentir as vibrações dos sons produzidos pelos sons e como os lábios se movem para produzir os sons. Então, ela colocava a mão, tinha um dedo que ia aqui na cartilagem para sentir, né, determinados sons, outro ia no lábio e outro no nariz. Era tipo assim. E ela conseguia sentir diversos sons e começou a imitar. As she grew older, she wanted to help other people like herself. Com
quando ela envelheceu ou quando ela cresceu, ela queria ajudar outras pessoas como ela. She wanted to inspire them and to give them hope. Ela queria inspirá-los e dar esperança a eles. She joined the Foundation for the Blind and traveled the country giving speeches and raising money for the foundation. Ela se juntou à Fundação para os Cegos e viajou por todo o país, dando palestras e fazendo discursos, né? E levantando dinheiro, arrecadando dinheiro para a fundação. She spent much of her life working to raise money and awareness for people with disabilities, especially the deaf and the blind. Ela passou quase toda a sua vida trabalhando para arrecadar dinheiro e aumentar a consciência das pessoas para com as pessoas com deficiência, especialmente os surdos e os cegos. Helen Keller even wrote a book called The History of My Life. A Helen Keller inclusive, escreveu um livro chamado A História da Minha Vida. There are also films about her life and her best teacher and friend Annie Sullivan. It's a touching example of friendship, isn't it? Então, há também filmes a respeito da vida da Helen Keller e da sua melhor amiga e professora Annie Sullivan. É uma história tocante, não é? Ok. Agora vamos responder, né? Where was Helen Keller born? Vocês se lembram lá do texto, ela nasceu no Alabama. She was born in Alabama. Who was Helen Keller's teacher and friend for much of her life? Você se lembra o nome? Era Annie Sullivan, né, gente? What was Helen Keller's disability? Qual era a deficiência dela? Ela era surda e cega, né? She was deaf and blind. Even though Helen Keller was parará, she alguma coisa to read and alguma outra coisa. Então, olha, even though she was, o que ela era? Blind and deaf, pode ser uma dessas duas. She, passado, she learned to read and talk. Aqui, a segunda. What did Helen Keller do when she grew older? O que ela fez quando ela cresceu? Ela escreveu livros, ela levantou fundos ou arrecadou dinheiro para as pessoas com deficiência e ela também viajou pelo país dando palestras e fazendo discursos. Então, all the alternatives é a alternativa correta. When was Helen Keller born? Lembra que foi em junho de 1880. She was born on June 27th, 1880. What happened when she was 2 years old? Na realidade, não foi quando ela tinha 2, né? Foi quando ela tinha quase 2. Ela teve uma doença muito grave e ficou surda e cega. She became very sick. Who taught Helen to read in Braille? Foi a Annie Sullivan, né? A amiga e professora dela. Para responder, Annie Sullivan did. Quando eu falo did, quer dizer isso aí que você perguntou, né? Agora, durante a aula, vou apresentar um vídeo. Esse vídeo vai falar de uma linguagem de gestos para surdos e cegos. Normalmente a linguagem é para surdo-mudo, então a pessoa consegue enxergar, né, os gestos e tal. E nós vamos ver uma linguagem para deaf-blind people. E responder às perguntas, tá bom?
A atividade da aula está no Book Widgets. Então, a terceira questão ali da tarefa, aquele parágrafo para completar, está no Book Widgets, no formulário, para você completar clicando e arrastando e completando o parágrafo, tá bom? Então, não esquece que eu vou apresentar a aula ao vivo, que eu estou no Google Meet para tirar suas dúvidas. Então, espero você lá. See you!